Olá, estamos começando mais uma edição do Jornal Argumento, edição especial para você que nos acompanha. Vamos falar sobre os assuntos do momento. Conosco aqui, gentilmente atendeu ao nosso pedido, Dr. Ricardo Oliveira, ele que é advogado tributarista. Com ele conversaremos sobre a questão da nova lei do emprego, afinal de contas, a reforma trabalhista, coisas que estão acontecendo e que muita gente ainda é contra, mas não sabe o porquê, não sabe responder. Falaremos também sobre o que está acontecendo no Brasil, essa questão de Temer, essa questão de judiciário, esses assuntos que são da semana. A gente conversa a partir de agora com o Dr. Ricardo Oliveira. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite, estava com saudade e é muito bom a gente poder conversar com uma pessoa que saiba falar a língua do cidadão e principalmente que tenha isenção para falar nesse momento. Hoje a incerteza é a maior certeza que temos. Muito obrigado. Obrigado você, André, também com saudade de estar aqui com você. E vamos fazer os comentários que você sugeriu aí. Uma vontade enorme de prestar alguns esclarecimentos necessários, porque nós estamos num momento que eu estou vendo, André, que está tendo muita deturpação e por parte de gente que, em tese, deveria, na minha opinião, esclarecer melhor essa situação, sem nenhuma influência ideológica, fisiológica, partidária. Infelizmente, eu estou vendo que as pessoas estão se apegando muito a esse ideologismo, até mesmo por questões partidárias, e esquecendo o fundo do que é uma reforma, do que são as propostas, independente de que governo seja. Então, nós vamos tentar esclarecer essas partes. Essa questão da reforma trabalhista, ela acaba com a CLT? Em momento algum, André, em momento algum. Me surpreende muito, estou surpreso de ver alguns comentários dessas pessoas que são pessoas entendidas, com todo respeito com essas opiniões. Mas eu vejo o seguinte, André, eu cito para você, e durante aqui nós vamos conversar várias vezes, eu vou te provar que várias situações estão sendo feitas e foram feitas para simplesmente adequar ao que já existe no mercado. Por exemplo, André, a questão vamos lá no início dela, o intervalo. O intervalo mínimo hoje é de 1 hora, o intervalo intra-jornada, dentro de uma mesma jornada. O que é? O normal. A pessoa entra às 8, sai às 12, volta às 14 e fica até às 18. Quer dizer, ela tinha que no mínimo, hoje, como é que é hoje? Ela tem que ficar no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Esse intervalo dentro da própria jornada para almoço, para alimentação e descanso. Hoje ele reduziu isso para 30 minutos. André, isso é a prática. Mas desculpe interrompê-lo, como é que se chega no acordo desses 30 minutos? A empresa que propõe ou o funcionário que quem propõe essa diminuição do tempo de almoço? As partes. E, por incrível que pareça, muito mais da parte do empregado do que o empregador. É a prática nossa. Quantas vezes eu vejo isso, André? Quantas vezes eu vejo a pessoa falar assim, e o que eu vou ficar fazendo? 1 hora é muita coisa, 2 horas as pessoas moram longe, moram aqui na região metropolitana, moram em Trindade, ela vem para cá, ela traz um almoço, ela almoça em 15, 20 minutos, 30 minutos é um tempo suficiente, o próprio empregado quer isso, e existe muita prática, e pior, eu vou um pouco mais além do problema, se ele ficasse, você deve ter conhecimento disso, se ele ficasse dentro da empresa, a justiça estava entendendo que ele estava à disposição do empregador. Exato. Então isso acabou, está lá bem claro, a lei veio esclarecer isso. Peraí, você está dentro do teu ambiente de trabalho, você usando dele para lazer, para leitura, para descanso. Até quantas vezes eu via, você não pode ficar aqui na empresa, você tem que ir para a rua. É essa a nossa realidade hoje. Então, essa reforma, André, eu quero dizer bem claro aqui, eu não estou falando que é uma obra-prima a reforma trabalhista, não é isso que eu estou dizendo. Ela tem pontos polêmicos, como toda reforma profunda tem, e que ela merece mais aperfeiçoamento, mas eu vejo altamente positivo essas reformas que estão fazendo. Eu estou dizendo de um ponto, que é isso que está acontecendo. O próprio empregado pede para o patrão para reduzir
demitir, porque e ele quer descansar, ele não pode ficar dentro da empresa, porque isso é interpretado como se ele tivesse à disposição. Mas isso vai para a carteira ou é um contrato extra? Não, não é contrato. Veja bem, como é que funciona a relação de empregado e empregador? Bom, o fato de você não precisa nem de carimbar a carteira ou anotar. O fato dele estar trabalhando já caracteriza um contrato de trabalho. Acontece que, eu creio aí que 90% ou mais das empresas, ela não detalha os pontos deste contrato. Como é que vai ser esse contrato? E a prática está mostrando, e não só por conta dessa reforma, a prática está mostrando que é necessário fazer esse ajuste. Que esses ajustes já existem, mas é verbalmente. E pior, quando o reclamante vai para a Justiça do Trabalho, ele nega tudo aquilo que foi acordado. Ele nega, ele traz testemunhas que é companheiro dele e tudo mais, e vai falar o que não aconteceu. E isso acontece, é por isso que ele ganha. Então, nós temos que diminuir essa questão mesmo processual, também muito importante dessa reforma trouxe, processo do trabalho, a sucumbência, porque o que eu vejo, o que você tem conhecimento disso, as reclamações, infelizmente, muitos advogados não têm tanta responsabilidade perante a Justiça do Trabalho. Ele requer direitos que vão muito além do que ele sabe que é devido, e com valores exorbitantes. Hoje, não. Hoje ele tem que tomar... hoje não. A partir de quando entrar em vigor essa lei, os 120 dias, os 120 dias, ele vai ter mais responsabilidade. Porque ele sabe o quê? Que se ele perder hoje, se ele perder algum pedido, vários pedidos, ele sabe que não tem consequência nenhuma. Ele sabe que, quantas vezes acontece, André, a pessoa entra com reclamação, a empresa, ela faz todo um preparo para ir para aquela audiência, chega lá, o reclamante não vai. O que acontece? Nada, vai que vai o processo. Qual que é a pena para a empresa que não comparece numa audiência? Revelia. Então, há um desequilíbrio que nada justifica. Eu entendo que o reclamante é um hipossuficiente. Eu entendo disso. Mas nem tanto. Assim, o trabalhador e o empresário e o juiz, para ficar numa linguagem mais clara. Isso, perfeito, perfeito. Então, eu entendo que o trabalhador, principalmente nos tempos que nós estamos, ele não é aquele trabalhador lá de quando nasceu o CLT em 1945. Não. Ele não está tão ignorante assim mais. Ele não está tão hipossuficiente tanto assim. Então ele tem que ter consequências. Por exemplo, não foi na audiência, ele nem justifica, André. Ele não precisa justificar. Você pensa bem, isso acontece. Eu advogo, por exemplo, o cliente lá em Araguaína. Aí marca uma audiência. Quer dizer, o cliente, a empresa paga minhas despesas, paga meus honorários, eu vou para lá, me desloco para lá, chega lá, ele não vai. Ele não vai, não tem consequência nenhuma. Isso tem que ser corrigido. Ou seja, trocando assim, basicamente, quem pleiteia os direitos na justiça, se não for a audiência, não tem nenhuma represária, não tem nenhum tipo digamos assim, não tem nenhum tipo de represária. Agora, quando a pessoa que emprega não vai, aí julga-se a revelia. O que é a revelia? Entende-se o que... Presume-se verdadeiro todos os fatos alegados que ele alegou. Presume-se, está presumido, e presunção é prova, porque tem ausência de defesa. Você não tem defesa, você ficou revel. O que é revelia? É ausência de defesa. Então, se você não defendeu, prevalece tudo aquilo que ele falou. Essa é a pena. Mesmo que a empresa justifica algum atraso, houve um atraso, não tem problema, eles não acatam isso. Dentro que o senhor está falando de uma ação trabalhista, o que muda? Então, uma das coisas é isso, que agora vai ter o quê? A sucumbência. Reclamante, se você pleiteou alguma coisa e não ganhou, você vai pagar os honorários do advogado lá da empresa. Vai ter que ressarcir as custas. Entendeu? Então, isso é uma questão, eu estou dizendo de processo. Aí vem outras que são mais técnicas, né? Mas que também carecem de serem reformadas. Por exemplo, a contagem dos dias úteis. Hoje, o novo Código de Processo Civil, lá na Justiça Comum, no âmbito do civil, é contagem em dias úteis. Enquanto que na CLT, até hoje, está contando dias corridos.
Então, esse também houve então uma série de... Eu estou falando de processo agora, mas no âmbito material, do direito do trabalhador, eu não vi, André, nenhuma lesão tanto quanto estão falando, e pior, eu estou vendo, com devido respeito de quem tem opinião em contrária, que está deturpando a realidade. Não é essa. Por exemplo, André, outro exemplo que eu vou te dar aqui, jornada 12/36. É isso que eu ia dizer. A jornada já é uma prática comum em muitos lugares. Comum, e vem da onde? Dos próprios trabalhadores. Isso é uma reivindicação dos trabalhadores. Então, e mais, André, olha uma coisa interessante que pouca gente está falando. Esse direito, o que está muito em voga, todo mundo está falando, o acordado vai valer, vai sobrepor ao legislado. André, isso ocorre, isso é garantia constitucional. É porque serão mantidos algumas cláusulas, vamos chamar cláusulas pétreas, serão questão de férias, 13º. Está garantido, não mexeu. Essas garantias, elas continuam valendo, né? Valendo. Vamos falar dos pontos polêmicos. Essa jornada 12/36, André, ela é vantajosa e é oriunda dos trabalhadores. Eles que querem essa jornada. Muito bem. Eu já defendi empresas, várias. Qual que era o fundamento que eu usava? A Constituição. O artigo 7º da Constituição, inciso 26, está lá escrito, André, nestes termos. A cabeça do artigo são direitos do trabalhador urbano e rural, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. São direitos. Aí lá do inciso 6, o inciso 26, o reconhecimento das convenções e do acordo coletivo de trabalho. Isso está na Constituição. Essa garantia, lá está falando isso, ou seja, o que é presta atenção, reconhecimento das convenções coletivas e do acordo coletivo de trabalho. Tem que reconhecer a validade dele, a garantia constitucional, aí vai para a lei e questiona. A Constituição está acima de tudo isso, já existe. Além dessa questão da 12 trabalha 12 horas, tem um intervalo, claro, né? E tem um repouso de 36, ou seja, praticamente aí 3 dias, né, nesse caso. É uma decisão, como o senhor falou, que é tomada por parte do empregado. Agora, com essas 36 horas livres, ele pode arrumar um outro emprego? Isso aí interfere uma coisa na outra? E pode, tanto pode, que é isso que ocorre na prática. Por que eles acham bom? Eles prestam serviços às 12 horas ininterrupta. É lógico que essa ininterrupta, ele vai se alimentar. E mais, André, veja bem, quem faz essas 12/36? Durante essas 12 horas, ele tem um determinado momento, ele vai ter que ir ao banheiro, ele vai ter a alimentação dele, mas está tudo computada. E, ao passo que o trabalhador normal, ele o quê? Essa hora intra-jornada não é computada na jornada de trabalho. Vamos ser práticos. Então, vamos supor, o cara trabalha 12 horas. Dentro dessas 12 horas, ele está tirando, no mínimo, 15 minutos para alimentar. Ele tira o dinheiro, alguns minutos, várias vezes durante o dia, para ir ao banheiro. Isso está tudo computado, está tudo dentro da jornada. Vamos analisar o trabalhador normal, com a carga de 44 horas semanais, com 8 horas diárias. Ele o quê? Ele trabalha 4, descansa 1 ou 2 e esse intervalo não está computado na jornada dele. E mais, André, então o 12/36, em 48 horas, ele trabalhou 1/4. Ele trabalhou 12 e folgou 36. Ele trabalha menos do que o trabalhador comum. Então, trabalhador, ele vê, enxerga e sente que isso é uma vantagem para ele. Agora, qual é a vantagem para o empregador, para o chefe, para quem contrata? Existe alguma vantagem? Extremamente vantajoso para a empresa também, porque ele flexibiliza essa jornada dele. Ele põe mais gente para trabalhar, ele dá mais emprego para quem? Porque saiu de 12, ele trabalha 12, ele põe o outro de 12, ele vai ter a folga, que ele vai ter que cobrir outra pessoa para cobrir aquela folga, e assim por diante. E mais, André, uma coisa interessante, que ninguém está dizendo. O artigo 9º da CLT não foi revogado. O que diz o artigo 9º da CLT? Ele diz, presta atenção, nesses termos, são nulos de pleno direito
as disposições que tentam, são nulos de pleno direito, as disposições que tentam desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos dispositivos contidos nesta lei. São nulos de pleno direito, está lá no artigo 9º. E a Justiça Trabalhista, ela aplica demais isso. Vou citar um exemplo clássico aqui para vocês. Então não se iluda. A Justiça Trabalhista, ela vai aplicar como sempre aplicou esse artigo 9º da CLT. São nulos de pleno direito. Qualquer disposição que tenta fraudar, impedir ou desvirtuar a CLT. Vou citar um exemplo lá atrás que ocorreu quando instituiu a tal de cooperativa de trabalho. Houve uma imensa fraude. O que a Justiça Trabalhista fez? Ela anulou com base nesse artigo 9º. Isso não foi mexido. Então não venha com essa história, vai perder. Se perder, não é o acordado sobrepõe ao legislado, sobrepõe, desde que seja vantajoso. E nesse caso, doutor, porque quando a gente fala sobre essas mudanças na lei trabalhista, repercute em empresas com 400, 300, 500, 600 funcionários e tal. E para micro e pequena empresa, ou seja, é possível também fazer, chega até ele, ou estamos discutindo uma reforma trabalhista para as grandes empresas? É o contrário, beneficia, eu entendo, que beneficia muito mais as pequenas empresas. Por que, André? Porque ela não tem uma estrutura grande, ela não tem mão de obra para cobrir uma mão de obra do outro. Então, se ela tem 1, 2, 3 empregados, então, enquanto que a empresa maior, ela tem uma estrutura enorme, ela tem empregados que pode cobrir. Então, eu entendo que muito mais benefício terá as empresas de pequeno porte e microempresas. Né? Outra coisa, André, muito importante, que já existe, o trabalho ininterrupto. O cidadão abre aqui, por exemplo, os restaurantes, que funcionam de dia e de noite. Isso. Ele vai funcionar durante o almoço. Aí ele não pode, André, e pior que essas situações obriga, eu não estou dizendo aqui, não estou empregando aqui, a ilicitude. Não é isso que eu estou pregando, mas o que ocorre na prática é isso. O que os empresários falam para mim? Ele fala assim, doutor, isso me obriga a ir contra a lei. O que obriga ele? Porque até hoje não é permitida a jornada intermitente. Ou seja, a forma da pessoa poder trabalhar em dias 3 horas alternados, de manhã, 3 horas da tarde ou 3 horas da noite, ou trabalhar um dia, folgar outro, ou seja, é um acordo que é feito entre o patrão e o empregado, né? Por exemplo, a demanda maior é das 7 às 9 da manhã, eu trabalho das 7 às 9 da manhã, depois vem uma demanda maior das 4 às 6, aí o funcionário volta nesse horário, ou seja, é mais ou menos isso? É isso, André. Então, o que acontece? Eu disse agora mesmo, dentro da própria jornada, o intervalo intra-jornada, ele tinha que ser no mínimo 1 e no máximo 2. Então, por exemplo, o restaurante, ele abre durante o almoço para atender até 1, 2 horas, 3 horas. Depois ele vai reabrir lá para as 8 horas da noite. Ele não podia, porque nesse intervalo que ele fecha, passou das 2 horas. Ele não podia contratar, André. Isso vai regularizar isso. Ou então, mais ainda, trabalho intermitente é tanto quanto as horas quanto por os dias. Tem empresas, André, que funcionam finais de semana. Empresas de segurança e vigilância, por exemplo, quando vai ter um evento, igual teve esses eventos, enfim, qualquer outro evento. Vou dar um exemplo claro, uma boate. Uma boate. Ou então. Só funciona sábado, sexta e sábado. Então, ele não podia contratar. Aí ficava o tal de freelance. Como assim? A empresa, a atividade dela é isso? O tal do bico. É o bico. Aí vinha, esses trabalhadores, eles ficavam à margem, porque eles não tinham FGTS, não tinha carteira assinada, não tinha previdência. Agora não. Esse pessoal vai ser enquadrado. Essas casas noturnas, casas de eventos, né, de evento de casamento, eles têm atividade no final de semana. Aí eles precisam de porteiro, eles precisam de todo um pessoal para dar suporte para eles. E como é que contratava? Tudo à margem da lei. Hoje não, hoje está previsto isso.
E isso vai aumentar para o empresário, o dono da empresa, fazendo esse acordo, porque uma coisa também que está muito clara na reforma trabalhista é que não se pode pagar menos que um salário mínimo. Sim. Então, ou seja, mesmo que você contrate uma pessoa para trabalhar 2 dias, teoricamente, você tem que assinar a carteira dela ou fazer um acordo e ela vai receber, no mínimo, um salário mínimo. Um parênteses aí, está correto. Não é nem salário mínimo. André, eu desconheço. Eu falo no mínimo. No mínimo, pois mas não é nem salário mínimo. Primeira coisa, que todo mundo fala, não vai ganhar mesmo. Não, André, eu desconheço. Uma categoria profissional que ganha o salário mínimo. Todas as categorias profissionais têm um piso que é acima do salário mínimo. Já começa por aí. Então, nenhum trabalhador vai ganhar menos do que o piso de sua categoria. Agora, isso é proporcional. Por que proporcional? Porque senão você acaba cometendo uma injustiça. O cidadão que ganha 8 horas, que trabalha 8 horas, que tem uma carga horária de 44 horas semanais, 220 mensais, ele ganha R$1.000. Não é justo que o trabalhador, que no cômputo durante um mês, ele trabalha, vamos supor, 100 horas ou 150 horas, ganha R$1.000 também. Como é que vai ser? Como é que faça? Proporcional. Proporcional. É lógico que tem, senão você comete injustiça com quem está trabalhando mais. Mas a proporção é exatamente para manter o piso da categoria. Não é nem salário mínimo, que é superior. O piso da categoria é superior. Agora, muita coisa ainda, doutor, que está sendo discutida, é igual a lei das empregadas domésticas, né? Parece que as coisas são feitas e mais ou menos como se fosse um carro. Monta o carro, quando vai colocar ele para correr, aí vai ver os defeitos e vai ver as situações. Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela vai estar preparada, porque hoje a decisão de um juiz, poucas vezes ela se repete numa segunda instância, ou um juiz julga de acordo com a lei ou o pensamento, e o outro julga de outro. Está havendo esse consenso para que não haja brecha, para que vá à justiça pleitear direitos ou deveres? Bem lembrado, muito bem lembrado. Eu estou vendo que vários juízes estão receosos na aplicação dessas leis. Por quê? Vamos admitir. Isso também é novo. E vamos admitir, né, que há uma reforma, você vem agindo dentro do sistema legal, né, cheio eu diria assim, de fechamento, bem restrito. Agora ampliou não para prejudicar os trabalhadores, pelo contrário, eu vejo que a ampliação aí, eu estou provando para você que essa ampliação aí veio na verdade, para dar cobertura para o próprio trabalhador que estava à margem da lei. Eu citei vários exemplos aqui agora para você. Então, o judiciário, ele vai ter uma adaptação. Houve essa mudança no Código de Processo Civil, que se aplica ao processo trabalhista, subsidiariamente. O Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente ao processo trabalhista, porque o processo trabalhista já tem várias regras próprias. O próprio TST, a questão de uns 15 dias atrás, debateram em cima disso, porque houve uma mudança muito grande no processo, na legislação processual. E isso eles mesmos admitiram. André, o Pleno reuniu, houve uma discussão tão polêmica que ganhou por um voto. Lá são 33 ministros. Ganhou por um voto. Então, o que é isso? Quer dizer, e os próprios ministros falaram assim, entre idas e vindas, vai haver muito ajuste. Isso eu estou dizendo de lei processual. Imagina no âmbito do direito material, que como eu estou te dizendo, nós vivemos desde quando nasceu a CLT, dentro desse sistema bem rigoroso. Agora, houve uma certa abertura, houve uma certa flexibilização, isso vai ter que mudar a ideologia, a forma de encarar os problemas que estão chegando. Porque o juiz ele vai ter que rever uma série de conceitos
Porque são novas situações. Novas situações, nova realidade, nova lei, abriu muito. E eu vejo que a maioria, André, tá assim, muito temerosa e está desvirtuando o entendimento. Eu estou te falando aqui e provando que eu estou vendo aí um grande benefício. É evidente que ela não é 100%, não é uma obra-prima e que vai ter alguns ajustes a ser feito. Vai ter, mas eu vejo aí um grande... Eu vou citar outro exemplo, muito interessante, André, que ocorre demais na prática. Na relação contratual, entre qualquer situação, contrato de aluguel, contrato administrativo, casamento. Casamento é um contrato. Um contrato. Todas essas situações, André, tem a previsão do distrato. O que é o distrato? O distrato é um rompimento do contrato amigavelmente. Ou seja, uma renúncia, as duas partes renunciam, entram num acordo. Isso, acordo é isso, é a renúncia de direitos de ambas as partes. Então, mediante um acordo, eles terminam aquele contrato. Em todo contrato há essa possibilidade, exceto o contrato de trabalho. Ninguém observa isso, André. O contrato de trabalho até hoje é rescindido. Só há hipótese de rescisão. Rescisão contratual implica em litígio, em confronto, em conflito. Explica no português para nós, assim, que achei interessante o que o senhor falou, mas eu penso que as pessoas que estão em casa, elas querem entender melhor essa colocação do senhor. Uma linguagem bem simples. Então vamos lá. Todo tipo de contrato, inclusive o casamento, é possível dissolver o casamento mediante um divórcio consensual, ou seja, sem litígio, sem briga. É possível. O contrato de locação, você faz uma locação de 5 anos, 10 anos, seja lá qual o prazo, por uma razão ou por outra, ou mudou a circunstância, os fatos mudaram, é possível você distratar. A empresa... O que constitui a empresa? Um contrato, através de um contrato. É possível distratar, é possível acabar com aquela empresa, romper o contrato, sem nenhuma briga, mediante distrato. Rescisão contratual, quando eu falo em rescisão, implica em quê? Em conflito, em litígio, ou seja, não houve um acordo entre as partes. A CLT, André, não tem previsão de distrato. Ela te obriga a ir para o confronto. Aquele rito, né, que você tem que... Para o confronto. Por confronto. Ou você rescinde, ou o empregado rescinde o contrato com o patrão, ou o patrão rescinde o contrato com... Rescinde. Ou seja, vai ter uma confusão aí. Não tem bom senso, não tem a possibilidade amigável. Hoje é previsto. Essa atual prevê o distrato. Então, abre-se essa possibilidade de empregado e empregador sentarem-se à mesa e fazer um distrato. O distrato é o quê? Aí o acordo. E é lógico, você bem disse, acordo é a renúncia de um lado e renúncia do outro, sem ferir os direitos trabalhistas. Eu vou citar, vou bem franco aqui, não vai atingir o FGTS dele, não vai reduzir as verbas rescisórias, 13º, aviso, só duas hipóteses que serão reduzidas pela metade. Por que pela metade? É acordo. E acordo, alguém vai ceder um pouco, outra parte tem que ceder, senão não é acordo. Duas hipóteses. Então, e a coisa que mais acontece, André, no âmbito das empresas, não me manda embora. Aí o sistema, André, te força, os patrões, eu não estou justificando aqui cometer ilícito. Aliás, eu combato muito. Aí o cara fala assim, o empregado fala assim, me manda embora. Para quê? Para ele não sacar o FGTS. E o seguro-desemprego, a indústria do seguro-desemprego. Sem nenhuma hipocrisia, André. Nós sabemos disso, isso é a nossa realidade. Por quê, André? Porque não tem distrato. Não tem. Tem rescisão indireta. Rescisão. Quando eu falo em rescisão, eu volto a falar. Eu estou falando em conflito, em combate, em briga. Então tem a possibilidade de rescisão indireta, rescisão por culpa recíproca, que é aquela que o empregado deu causa e o empregador, o patrão também deu causa. É essa possibilidade, mas é só rescisão. Aí o empregado, o que acontece hoje? É muito comum.
ó, me manda embora. Mas aí, para mandar embora, ele perde ele falou assim, mas eu empregado, quero ir embora. Então ele chega para a empresa e fala, não, me manda embora, para quê? Para eu. E isso acontece demais, agora acabou isso. Então, você quer pedir conta? O empregado quer pedir conta? Ele chega no patrão, eu não quero mais, cansei, eu vou mudar de... Enfim, o motivo não interessa, eu não quero mais continuar nessa empresa. O que ele faz? Então vamos fazer um distrato. Tá, e nesse distrato, o que ocorre? Então ele vai ceder metade do aviso prévio dele e metade daquela multa do FGTS. 40%. Agora fica 20%. Nada mais justo. Eu não vejo nada de normal nisso. Doutor, agora só uma pergunta, a gente tem que ir para o intervalo comercial, assim, uma pergunta rápida com uma resposta rápida. Na França, fizeram um parecido com isso, reduziram a carga horária, fizeram alternância de trabalho, essas coisas, para criar mais empregos. E aí observou-se o quê? Que num primeiro momento houve um aumento no emprego, mas logo depois vieram problemas, tanto é que as empresas entraram em situações difíceis, muitas empresas demitiram, essas coisas. Essa reforma, ela pode ser também esse risco para o mercado do trabalho, porque tem gente que alguns falam que vai perder emprego, outros falam que o emprego vai surgir amanhã. Essa reforma, ela pode ser olhada como aquela reforma que foi feita na França? Eu não vejo nenhuma possibilidade disso. E se isso ocorrer, vamos fazer o ajuste. Até porque, André, a realidade nossa, o Brasil é um país altamente atípico. Atípico, a nossa realidade é totalmente diferente. Isso porque apenas 2 países têm carteira de trabalho, é o Brasil e não me recordo um outro país, o resto é tudo na informalidade. Exato. Tudo não mesmo. Tem a proteção, a nossa legislação é muito protetiva do trabalho. E não estou combatendo isso não, porque realmente ele é hipossuficiente. Mas e tem a exploração, muito até hoje. Mas esse é assunto para daqui a pouco, nós podemos continuar. Perfeitamente. Fazer um breve intervalo comercial, daqui a pouco a gente continua conversando com o doutor Ricardo Oliveira, advogado tributarista, né, e um dos melhores do estado de Goiás. No instante só a gente está de volta. Qualidade e higiene absoluta. Várias opções de acordo com o seu paladar. Pizzas, crepes, pães, bolos, doces e salgados. Servimos também café da manhã e almoço executivo. Na Bela Panificadora você encontra também salgados para festas e eventos. Bela Panificadora, na Praça da Nova Suíça. Telefone 3251-6705. Nobre Arte Móveis, indústria de móveis finos em aço, alumínio e fibra sintética. Mesas, cadeiras, camas, sofás, banquetas e móveis em geral, com beleza e requinte. Móveis fabricados e personalizados de acordo com cada cliente, pois só quem fabrica pode fazer mais barato. Rua Pinheiro Chagas, Cidade Jardim. Entre em contato pelo telefone 3256-5812. Nobre Arte Móveis. Decorando para você. Bom gosto e qualidade ao seu alcance.
almoço te espera no Seleto Restaurante. Ampla variedade em pratos típicos da culinária brasileira. Ambiente familiar e espaçoso. Reúna sua família ou traga os amigos para o melhor almoço de Goiânia no Seleto Restaurante. Se preferir, conte com o nosso teleentrega ligando para 3255-3231. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14h30. Seleto Restaurante, porque o seu paladar merece o melhor. Ô Zé, quanto é que você cobra pra pintar a minha casa? Porque é pra você, Juvenal. Eu cobro 5 mil e te entrego o serviço em 30 dias. Não, vamos fechar tudo pela metade. Você cobra metade do preço e me entrega na metade do tempo. Ok, Juvenal, tudo bem. Qual a metade da casa que você quer que eu pinta, de fora ou de dentro? Vou te bater uma real. Quem trabalha com a Real Cores não precisa pechinchar nunca. Aqui tem produtos Souvenir, Anjo, Wanda, Sher Williams, Leiner Tex, e a Real Cores faz manipulação de tintas automotivas com acerto de cor. Seu carro fica como original. E a Real Cores fica aqui, na Avenida T9, 3149, no Jardim América, em Goiânia, Goiás, ao lado do Correio. Fone 62 3088 2828. Venha tomar um cafezinho ou um suco com a gente e confira. Traga seu orçamento e cobrimos a oferta. É só falar com o Deus e Mar. Ô Zezinho, o que é que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pintor como meu pai ou humorista como o senhor. Só vai depender do meu corpo. Real Cores, a cor perfeita. O Rei do Salgado chegou e conquistou o público goiano, com a maior variedade de salgados que você já viu. Um produto produzido com a mais alta tecnologia, garantindo a mais alta qualidade, levando até a sua mesa o melhor sabor. A entrega é feita por veículos padronizados e que garantem a qualidade do produto até a sua mesa. Preço imbatível e qualidade indiscutível é com o Rei do Salgado. Precisou? É só ligar 3941-7292. A realização do seu sonho passa por uma empresa de tradição, qualidade e responsabilidade. O Buffet Dom Mascavo realiza formaturas, casamentos, coffee break, café da manhã, 15 anos e eventos empresariais. Contamos com buffet móvel, equipe completa, oferecendo tudo o que seu evento precisa para se tornar um sucesso. E tem mais, você pode parcelar casamento ou aniversário de 15 anos em até 10 vezes no cartão ou no cheque. Buffet Dom Mascavo, o seu sonho realizado com sucesso. Fone 3229-0099.
De volta com o Jornal Argumento, recebendo prazerosamente, né, e com muita alegria, o Dr. Ricardo Oliveira, ele que é advogado tributarista, e nós que vivemos no Brasil um momento de uma inconstância, né, uma instabilidade geral, total. Dr. Ricardo, mudando um pouco de assunto, né, saindo dessa questão da lei trabalhista, entrando agora na situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, onde a incerteza é a maior certeza que a gente tem sobre tudo. Qual está sendo a visão do senhor para esse momento? André, eu estou vendo com tristeza que agora chegou o momento que está sendo exposta a realidade institucional desse país. Essa realidade, nossa, triste realidade, corrompida há muitos anos. Você viu o patriarca do grupo Odebrecht falando que tudo isso aí já existe há 30 anos. Há 30 anos vem acontecendo isso. É evidente que agora extrapolou todos os limites. Ou seja, tanto extrapolou que expôs a real situação política do país. Então, isso já está acontecendo e é lamentável. As nossas instituições políticas estão funcionando desse jeito. E não só políticas. Você viu também que, infelizmente, parte do Poder Judiciário, principalmente o Legislativo, o Executivo nem se fala. Então, o Parlamento, então, Não, o Parlamento, nós estamos vendo que tudo isso aí que está acontecendo. Quer dizer, onde já se viu, André, um chefe do Executivo maior cometeu um ilícito em tese. Digamos, vamos trocar assim, por palavras mais comuns, né? O Michel Temer, né? Perfeito. Vai me corrigindo, é muito bom. Mas eu acho bom. Porque isso aqui, doutor, nós temos vários tipos de público, graças a Deus, eu agradeço muito por isso, né? São pessoas que não tiveram a capacidade de poder aprender um pouco, né? Mas querem saber, elas não querem aprender, elas querem ter o conhecimento. Perfeito. Muito boa essa observação. Então, um presidente da República, que em tese, porque eu digo em tese porque ainda não foi provado, não foi julgado ainda. Então, enquanto está discutindo o julgamento dele, porque não sabe nem se vai ser julgado, se o parlamento nosso não permitir, ele não vai ser julgado. Então, em tese, ele cometeu crimes de corrupção. Então, muito sério. Dizem ali, doutor, só para colocar, dizem ali que ele cometeu vários crimes. Vários? Né? Porque ele ouviu um relato de situações criminais, não mandou prender, ele poderia fazer isso, né? Ele até também deu, digamos assim, informações sobre algumas coisas e concordou com outras, né? Então é uma coisa muito pesada, mas aí a pergunta o presidente da República pode ser grampeado? Isso é legal? É legal, e não questão do grampo, ele não foi grampeado, ele foi gravado. Você está pacificado. Você gravar a sua própria conversa com alguém não precisa de autorização judicial. Essa prova é lícita, essa prova é legal. Isso aí está tranquilo no STF. Os tribunais, o próprio STJ, os tribunais inferiores já estavam pacificados isso há muito tempo. Não se discute isso. A licitude, a legalidade dessas provas. Então, o que você não pode é gravar conversa de terceiros. A nossa conversa aqui você pode gravar e pode divulgar sem nenhum problema. Então, não tem que se discutir isso. Eu vi o advogado dele, coitado, com esse nome, eu falo até coitado, porque é realmente uma situação difícil. Indefensável. Defender o indefensável, justificar o injustificável, nada justifica. Eu vou falar que é a tua linguagem, que ao invés do chefe do Poder Executivo maior nosso, mas ao invés disso, falar do nosso presidente, um presidente da República, ter conversas nada republicanas, ou seja, fora de governo, tratando conversa de governo, mas fora dele, não justifica. Numa primeira justificativa, falou que estava recebendo ali a visita de um grande empresário desse ramo aí, da parte de pecuária, essas coisas. Mas na gravação não tem nada sobre isso. Não tem. Não fala nada sobre isso. Não fala nada sobre a questão o preço do boi está caindo, ajuda a gente a exportar mais boi,
vamos colocar um frigorífico no Japão. Não fala nada sobre isso, fala única e exclusivamente sobre questões políticas. Perfeito, André, perfeito. Então, vamos lá. O presidente, ele tem o direito, ele é uma pessoa normal, ele tem o direito de receber os amigos deles para conversar, para tratar de conversas de qualquer outra, que é certo de governo. É lógico que ele tem amizade, ele tem que preservar as amizades. Se eu sou amigo do presidente, ele tem todo o direito de me chamar na casa dele e fazer para conversar, para estreitar os laços, como nós fazemos, como nós dois, como nós fazemos. Isso é normal. Agora, isso não foi isso que ocorreu lá. Não foi isso, como você disse. Ele foi para tratar de assuntos de interesse, assuntos políticos. Né? Então, como você disse, não é só, o crime dele lá não foi só de corrupção, não foi só isso, foi prevaricação, porque ele tinha obrigação de falar, tentativa de obstrução de justiça, enfim. Quando o JBS lá, ele fala que estava pagando juiz e pagando promotor, isso aí E o tráfico de influência, ele está tentando usar o poder maior, que é de um presidente, para tentar influenciar juiz, promotor e tudo isso. Então, isso é tráfico de influência, né? Privilégios, situações privilegiadas que ele tem conhecimento, obstrução de justiça, corrupção que ele estava recebendo. Então, agora, doutor, como é que se vê um paradoxo insólito? No STF, os mensaleiros foram para lá e foram condenados a partir da presunção, a partir de fatos, coisas nesse sentido. A ex-presidente Dilma, ela foi cassada também, não haviam provas cabais. Agora, quando foi para o TSE, que tinha, digamos assim, não tinha como contestar, porque estava recheado de provas para caçar a chapa. Aí um ministro do STF, 2 ministros do STF que estão lá, eles dão um parecer completamente diferente de um outro que eles já deram no Supremo Tribunal Federal. Como é que se entende isso, doutor? O crime cometido na eleição teoricamente, era para caçar a chapa, tal. Não, passaram por cima. Agora a gente está tendo essa questão aí da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não precisa de ter mais provas, mas foi negado. Como é que se explica para o cidadão esses 2 pesos e 2 medidas? Perfeito, André. Então vamos lá. A questão da Câmara, da CCJ lá, da Comissão de Constituição e Justiça, ela é política. Pode até isso aí daqui a pouco a gente volta no assunto. Mas vamos primeiro no judiciário. Como é que se explica isso? A interpretação da lei. E eu vejo que lamentavelmente, eu lamento muito aquela decisão do TSE, porque realmente houve um desequilíbrio, à medida que, porque as eleições é um páreo, é uma disputa, e ela tem que ser igual. Se alguém vai com força maior, usando poder financeiro, usando um monte de situações escusas, fora da regra, é lógico que ela está superior. Então, o vencedor, eu entendo que nem legitimidade ele tem. E eu quero dizer aqui bem claro, André, que a gente discutir as decisões, nós podemos. Agora, não cumprir é que nós não podemos não cumprir. Que isso não pode. Então, deixar bem claro para o teu público que nós estamos discutindo as decisões, sim, mas nós não estamos falando que não deve ser cumprido, que a situação é diferente, né? Só para o seu público entender. Mas, enfim, vamos voltando aí a essa questão do TSE. É extremamente subjetiva as interpretações, mas é muito difícil, o que ficou para mim vergonhoso para a nação, essa decisão do TSE. Porque realmente, como você disse, está recheado de provas. Tinha depoimentos ali do grupo do Marcelo Odebrecht, OAS, tinha até mesmo o grupo JPS, existiam provas, né, delações que foram aceitas, pessoas que foram presas por ter tido esse tipo de prática, mas o TSE entendeu que não existiu.
Pois é, então, você vê assim, é lamentável por isso, porque são provas, está recheado de provas e provas robustas, não são provas frágeis. O que se pode exigir mais do que isso? Não tem como. Meu Deus, eu concordo com o ministro relator, Herman Benjamin, eu concordo com ele, rasgaram, porque tudo na vida tem limite. Essa subjetividade que existe no julgamento, ela tem limite. Chegou um ponto ali que eu entendo que quem votou para manter a chapa Dilma Michel Temer, ela extrapolou esse campo. Mas vamos falar então da subjetividade, que é inerente ao julgamento. Você, André, você lê a lei que já está sujeita a uma subjetividade muito grande. Vamos ao fato. O fato, vamos lá, você está aqui na rua, houve uma batida ali na esquina. É um fato, está ali, duas batidas, um carro e uma batida, dois carros e uma batida. Você vai dizer, o culpado foi quem estava subindo. Alguém vai dizer, não, o culpado vai ser... Então, veja como é difícil. Se um fato, ele tem no mínimo duas possibilidades, imagina interpretar uma lei. Né? Vamos um exemplo corriqueiro aqui, por exemplo, que ocorre demais no futebol. Foi pênalti ou não foi? Você vai ter, quer dizer, é um fato, fato. Entrou ou não entrou a bola? Aconteceu o fato. O jogador caiu na área. Aí alguns não, foi pênalti, não foi. Infelizmente, se o fato, repito, se o próprio fato que está ali, todo mundo viu, muita gente não vai ter unanimidade. Muita gente vai falar que foi, outras pessoas vão falar que não foi. Agora, imagina a questão da lei, interpretar uma lei. Isso que o senhor está se retratando é sobre a questão do julgamento do TSE. Do TSE, que foi feito lá, das provas que eram robustas, né, que basicamente já se falava até de uma derrota, mas depois trocaram ministros lá e aí conseguiram aquele placar que era o que eles esperavam. Doutor, o parecer de juiz, ele segue basicamente sobre aquilo que ele pensa, acredita, não existe uma regra, né? Nem uma jurisprudência, não. Segue de acordo com aquilo do pensamento do juiz. É isso que ocorre, André, e não podia ser de outra forma. Porque senão, se você obriga o juiz a ir para determinado ponto, então ele não tem a liberdade do livre convencimento. Uma das maiores garantias que existe na justiça processualmente falando, é o quê? É o livre convencimento do juiz. Só que eu entendo que nesse julgamento lá do TSE, eles extrapolaram essa subjetividade. Eles extrapolaram isso. Por quê? Porque está farto. Foram muito ingênuos, vamos dizer assim, foram muito ingênuos. Eu vou ser bem franco. Eles rasgaram mesmo a nossa legislação. Não tem como, André, não tem como. Doutor, temos mais 5 minutos e um assunto que a gente não pode deixar de tratar. Quem comanda hoje o Brasil é o Ministério Público? Porque toda denúncia do Ministério Público acaba virando uma sentença. É o que eu estou vendo, é o que eu estou pensando. É o papel do Ministério Público hoje diante de tudo que está acontecendo. Realmente, a partir da nova Constituição, essa nova ordem constitucional lá de 1988, deram muitos poderes para o Ministério Público. E eu entendo, assim como parece que o que você está entendendo, que eles estão extrapolando em várias situações, eles estão extrapolando os poderes. Então, volta àquele assunto que você disse na legislação lá da França, que essa mudança que está tendo aqui, vamos ver o que ocorre. Então, quando foi feita a Constituição nova, essa nova Constituição, era um anseio, André. Se você volta lá historicamente, qual que era o momento que nós estávamos vivendo? Qual que era o momento? Por que veio isso? Tudo tem uma razão de ser. Naquele momento, justificava dar tantos poderes para o Ministério Público. E hoje já está sendo questionado. Mas é assim a vida. Você tem como prever, mas você não sabe realmente se a previsão sua vai se concretizar ou não durante o tempo. Agora, na cabeça do cidadão, o promotor é juiz.
O promotor, ele é o juiz, porque ele detalha o crime, ele julga, tem lá os seus neurônios, né, que são os jurados, ele faz o julgamento e condena a pessoa, sendo que o Ministério Público, ele provoca uma situação, ou seja, ele faz uma denúncia e a justiça aceita ou não. Só que a gente está vivendo algumas situações onde as pessoas que estão sendo, o Ministério Público está oferecendo a denúncia contra a pessoa, já é uma condenação. Essa questão vai um pouco mais adiante também, essa prisão que fizeram lá do Rocha Loures, numa cela de 3 metros quadrados, não tem janela, não tem vaso sanitário, não tem nada, ou seja, estamos caminhando para isso mesmo, doutor, esses superpoderes e até mesmo essa forma muito estranha de fazer delações premiadas? Isso, infelizmente, é o que está acontecendo, e é isso aí, é o superpoder que deram para eles. No Ministério Público não é assim, não tem esse poder todo que eles estão achando que tem e está acontecendo na prática. Não são eles que julgam, você disse muito bem, eles provocam a situação, e aí às vezes um exagera demais, vários estão exagerando e indo além daquilo, assim como os juízes lá no julgamento do TSE, eu entendo ali que eles extrapolaram, literalmente extrapolaram. Então tem que conter, o poder, ele tem que ser contido, ele não pode ser tão amplo. Nós estamos vendo aí, eu falei para você no início aí, agora atrás, que nós estamos vendo umas situações institucionais críticas. As nossas instituições estão passando por um momento complicado. Por quê? Porque cada um está querendo mais poder do que o outro. Você veja a postura quase que total dos ministros do Supremo. Até parece que cada ministro é um Supremo. Não é assim. Ele tem que ter a obediência jurídica. Se a maioria está dizendo, ainda que seja contrária à opinião dele, ele tem que seguir aquilo. E aí volta aquela situação que você falou, o livre convencimento. Tudo na vida e na justiça também é a mesma coisa, é tudo relativo. O juiz tem o livre convencimento? Tem, mas ele não é amplo, absoluto e restrito. Ele tem restrições. E qual que é as restrições? Uma delas, por exemplo, a súmula vinculante, que o próprio nome diz, a decisão sumulou determinado assunto, vincula, fala, agora você tem que seguir isso aqui. Mas por que chegou a isso? Depois de muito debatido, de muito discutido em todas as instâncias, chegou e falou, não, nosso caminho agora vai ser esse aqui. Isso fica, porque tem muitas pessoas que falam que aquelas sessões do Supremo Tribunal Federal são longas, os pareceres são longos, mas aquilo lá é para criar uma jurisprudência, né? O ministro, ele cria no relato dele uma jurisprudência, né? Ele já cria ali uma forma para que o mesmo fato que seja, digamos assim, abordado, já tem um norte. Já tem uma definição. Uma definição, um norte. É exatamente isso. Por que são longos? Porque ele tem que aprofundar muito, André. Porque uma decisão deles são 11 pessoas para decidir o destino de milhões de pessoas em determinadas situações. Em quase todas. Então, é preciso fazer um estudo aprofundado e fica aquela extensão toda. Embora há alguns exageros. Eu reconheço, até por questões midiáticas, você vê lá o nosso ministro Gilmar Mendes, vamos ser claro aqui, todo mundo sabe disso. É extremamente midiático, ele quer. Tem hora que eu não sei se ele é político ou se ele é um juiz. Está acontecendo muito. Então, há essas extrapolações. Então, por isso que eu digo, o poder, ele tem que ser contido. Agora, doutor, temos menos de um minuto, já estourou o tempo. A Operação Mãos Limpas, que o Brasil se baseou e que ela aconteceu na Itália, ela se perdeu porque ela tinha o apoio da sociedade. O judiciário tinha o apoio da sociedade. Perdeu esse apoio, a Operação Mãos Limpas acabou. Agora, aqui no Brasil, parece que o cidadão está perdendo o interesse, porque nós não temos mais pessoas na rua como tínhamos antigamente, muito pelo contrário, hoje é muito mais uma questão política,
muitas pessoas que foram presas, Ike Batista, Rocha Loures, ministros, pessoal está tudo na rua e a gente já não vê mais aquele interesse do cidadão por essa questão de lava-jato, de prende, não prende e tal. Será que nós vamos chegar num acordão aí, doutor? Está caminhando para isso, infelizmente. Você realmente nós estamos vendo o enfraquecimento dessas instituições. O grupo lá da Lava Jato, ele já foi dissolvido, já deixou ele para situações as mais diversas, enquanto que até pouco tempo tinha um grupo específico para aquilo. Sérgio Moro não é mais sinônimo de audiência, porque quando falava assim, julgamento com o juiz Sérgio Moro, a audiência ia lá em cima. Hoje Sérgio Moro, muito pouco se fala sobre ele. Aí entra outra questão, né, André? Eu vejo o seguinte, especificamente, por exemplo, do Sérgio Moro, que se destacou muito. E eu vejo assim, você vê o sofrimento da população e a carência nossa de justiça, porque até então fica nisso, né? Você vê provas robustas, o exemplo maior está aí, o TSE. Nós discutimos agora. Provas recheadas de provas robustas, e deu no que deu. Então, quando o Sérgio Moro, ele é um ponto fora da curva. Assim como nós temos tivemos aqui em Goiás o doutor Ari. Ele era um ponto fora da curva. Por quê? Porque era, acima de tudo, humanista. Né? Seguir a lei, mas dentro de uma humanidade. E aí essas pessoas fora da curva, é lógico que chama atenção. No caso do Sérgio Moro, ele ficou maior porque o âmbito dele é nacional, né? Atingiu tudo. E aí eu vejo isso, André, uma carência do nosso povo. E aí tem que tomar um cuidado mesmo, muito grande. Porque vai que em Deus uma pessoa, né? E às vezes ela nós não somos Deus. Joaquim Barbosa foi um exemplo muito ruim. Então, exatamente, saiu pela porta dos fundos do Supremo Tribunal. Exatamente, e corre esse risco. Então, porque o ser humano ele tem que entender, nós, ser humano, tem que entender, nós não somos Deus, não vamos ser nunca. Né? Então nós temos nosso limite. Agora, esse é o povo, né? O anseio, a carência que nós estamos. Então surge uma pessoa dessa e o povo é aquele, né? Doutor, me desculpe, infelizmente já está me avisando ali que o programa acabou. Eu agradeço muitíssimo pela gentileza do senhor. Aprendi muito, como todas as vezes quando o senhor vem aqui, eu aprendo, e fica o convite para que o senhor possa vir mais vezes conversar conosco, porque o direito ele é muito mais amplo do que o cidadão imagina. Porém, o cidadão ele não tem acesso hoje a essa questão do direito, né? Por várias questões, né? Questões financeiras, ou até mesmo não entender algumas coisas sobre a lei. E essa forma que o senhor vem aqui e fala, traduz o juridiquês para o português, é muito importante. Eu agradeço muito e renovo o convite que o senhor esteja aqui. Obrigado, André, parabéns, obrigado pelos elogios, me sinto honrado, não envaidecido, não me envaidece, eu sinto uma honra receber esses teus elogios, e nós estamos aqui para isso, para esclarecer a população, a realidade dos fatos, sem nenhum ideologismo, pelo menos é o que eu tento passar, sem nenhuma questão partidária. Eu estou vendo a prática, eu vivo isso, é isso que a gente tenta passar para o teu público, e eu é que agradeço o teu convite, e estou à disposição sempre que você me chamar, nós estamos à disposição. Obrigado. Ok, eu agradeço. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até amanhã.